A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. A Igreja do Senhor, queremos que neste momento meditar na palavra do Senhor no texto de Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, cujo tema da nossa reflexão, da nossa mensagem é a responsabilidade comum da Igreja. O texto de Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que já vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto é o texto mais conhecido da chamada Grande Comissão. Trata-se da tarefa final dada por Cristo Jesus aos seus discípulos antes da sua volta ao Pai. Pelas palavras ditas e pela solenidade da ocasião, reverte-se de extraordinária importância esta ordem. De todas as maneiras, todos nós temos o chamado para fazermos discípulos de todas as nações. Trabalho que começa com a evangelização e a pregação do Evangelho de Jesus Cristo por meio de nosso testemunho de fé e prática de vida. Mas uma interrogação: por que devemos cumprir esta ordem? Por que esta ordem é tão importante para nós, discípulos de Jesus Cristo? Porque é uma ordem expressa do próprio Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Uma ordem para cada um de nós, discípulos. É para toda a igreja, e não somente para alguns. Nós temos muitas desculpas para não cumprirmos esta ordem. Dentre essas desculpas que nós ouvimos por aí, medo de sermos mal interpretados, medo de perguntarem alguma coisa e não sabermos responder. Uma outra desculpa é o custo financeiro. Às vezes achamos que não temos finanças suficientes para investir em missões ou investir na promoção do reino de Deus. Achamos que não temos tempo ou que não temos chamados. Outras desculpas. E agora, por último, nós temos uma desculpa que muitos estão achando talvez até muito bom, que é o fato dos templos estarem fechados. Os pastores estão fechando os seus templos por causa do coronavírus. Mas a igreja do Senhor jamais será fechada. Os templos não é a igreja. A igreja somos eu e você. Nós jamais seremos impedidos de promover o reino de Deus. Nós, o povo de Deus, não podemos parar de evangelizar, não podemos parar de fazer missões. As nossas orações, as nossas contribuições são muito importantes para fazer missões. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais e não podemos deixar de forma nenhuma que a junta de missões padeça por causa do coronavírus ou por causa de qualquer impedimento que seja. Como eu já falei em umas outras mensagens, a Igreja do Senhor sempre passou por adversidades, sempre passou por dificuldades, mas jamais foi impedida. O próprio Cristo, ele declara em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua viva, continua atuante, continua em ação. O mundo depende do nosso testemunho. O mundo depende das nossas ações como servo de Deus em cumprir esta missão. Fazer discípulo foi o que o Senhor nos ordenou, é uma ordem, não é se nós pudermos fazer.
E é uma ordem expressa para cada um de nós como discípulo do Senhor. Há um texto bíblico em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, que diz o seguinte: Então, convocando a multidão, e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória dos seus santos anjos, na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Não somente há promessas para nós, quando o Senhor declara, ou quando o Senhor nos comissiona, quando o Senhor nos dá essa ordem para nós fazermos discípulo, a promessa é que Ele estará conosco todos os dias. A companhia do Pai é certa, a companhia de Jesus Cristo, nosso Salvador, é certa. Quando no versículo 20 ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que já vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, cada momento Ele estará conosco. Como já falamos, a igreja tem passado por muitas adversidades, mas nunca foi e jamais será impedida de fazer missões, jamais será impedida de fazer discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, o Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos o seguinte: Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por muitas aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A situação que nós estamos vivendo agora, de forma nenhuma, é para nós estarmos inclusos ou exclusos da nossa missão. Nós não podemos de forma nenhuma ficarmos reclusos em nosso lar sem fazer nada. Nós temos que estar em casa. As autoridades nos conclamam a ficar em nossos lares. E nós devemos ficar assim para que este vírus não propague cada vez mais e mais pessoas sejam comprometidas. Mas devemos ficar em casa sempre fazendo missões. Na nossa casa. A igreja jamais será impedida, a igreja jamais será fechada. Os templos, sim, os templos devem ser fechados. As grandes aglomerações de pessoas devem ser fechadas. Mas a igreja do Senhor, eu, você, individualmente, devemos continuar em ação, em oração, em contribuição. Porque a obra do Senhor não pode parar. A igreja do Senhor não pode, de forma nenhuma, ser impedida da sua missão. A ordem do Senhor Jesus, a promessa do Senhor Jesus também, nesse texto, não somente nos dá autoridade, como no versículo 18 deste capítulo de Mateus, ele diz, Jesus aproximou-se deles e disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, essa autoridade, Cristo Jesus dá a mim e a você, para nós continuarmos como igreja fazendo missões. Para continuarmos, seja onde for, seja no nosso lar, seja onde nós estivermos, no trabalho, continuando fazendo missões. É na medida que nós vamos vivendo, na medida que nós vamos indo, vamos fazendo missões. E não importa onde nós estivermos, não importa a situação da igreja, se perseguida, se afligida, se na abundância, não importa como estejamos, a paz do Senhor Jesus estará sempre em nossos corações quando nós cumprimos a missão que Ele nos ordenou. Diante desta ordem de Jesus Cristo, diante do que nós entendemos o que devemos fazer, o que você pensa daqui por diante? Qual a sua atitude? O que você pretende fazer?
nós não temos escolha. Como igreja do Senhor, nós temos a obedecer. Cumpra a missão. Faça o que Jesus Cristo te ordenou a fazer. Devemos agir como igreja do Senhor. O mundo precisa de nós. O mundo precisa da igreja de Cristo, pois o Senhor Jesus se manifesta através da sua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos encoraje a viver como igreja, cumprindo a sua missão. Que Deus nos abençoe. Amém.